Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, que Ele próprio nos deu. Nosso livre pensar, livre consciência. Vamos passar para vocês, como eu faço sempre, a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Por isso você pode se orientar nos meus endereços eletrônicos. Paulo Roberto Maciel Maciel. Vai lá na internet, você vai no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, tá? Eu transmito de forma antecipada a liturgia para auxiliar meus irmãos diáconos, ministros da palavra, padres, bispos. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 23 de maio de 2023, terça-feira, 7ª semana da Páscoa, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. E no rito da celebração temos o prefácio da Ascensão. Antífona da entrada: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto e eis que estou vivo para sempre, aleluia. Trecho do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, livro escrito pelo apóstolo São João. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Livro escrito pelo médico, evangelista e secretário do apóstolo dos gentios São Paulo. Capítulo 20, versículos do 17 ao 27. Daqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós, eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o 68, versículos do 10º ao 11, 20º ao 21, do 20 ao 21, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes.
e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 14, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho escrito por São João Evangelista, apóstolo de Jesus, capítulo 17, versículos do 1º ao 11a. É o Evangelho assinótico de Jesus Cristo, escrito por São João, o discípulo amado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que oração linda, né? Oração chamada de sacerdotal. Vamos à reflexão? Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Erguendo os olhos aos céus é o título da reflexão, baseada em João 17, versículos do 1º ao 11a. Os homens desta época andam de olhos baixos, fitando o chão. Não esperam nada do alto. Isto significa que essa multidão de gente prática e pragmática conta apenas consigo mesma, com seus recursos humanos, com seu capital de giro, com seus esforços de gestão. Não admira que vivam tensos, estressados, atentos à variação da bolsa, esgotados na luta pelo pão, pela roupa, pela saúde. Claro, isto é coisa de pagão. O próprio Jesus já havia alertado: são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Mateus, capítulo 6, versículo 32. Com esta frase aparentemente inocente, o mestre nos convidava
a esperar de Deus as coisas essenciais de nossa vida. O que não dispensa, é óbvio, nossa necessária cooperação pessoal. Jesus de Nazaré é o nosso exemplo perfeito para a experiência de uma vida filial, quando jamais se perde a relação com o Pai do céu, sabendo que Ele tudo provê. Em João 17, versículo 7, Jesus disse: agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Neste evangelho, Jesus reza por si mesmo e por seus discípulos, mas sua prece é iniciada por um olhar, erguendo os olhos ao céu. O gesto manifesta o destinatário da oração, mas ao mesmo tempo aponta a fonte de todos os dons. Eis o que diz o monge André Scrima em seu comentário do Evangelho de João. Jesus já ergueu os olhos ao céu quando ele abençoou os pães e os multiplicou. E também quando rezou por ocasião da ceia e abençoou. Desta vez, entretanto, é ele mesmo que se oferece e abençoa. Ele oferece a si mesmo em oferenda. Ademais, isto acontecia diante do povo ou dos discípulos. Agora, no presente, isto se realiza somente diante do Pai. Neste instante, Jesus é verdadeiramente o único sacerdote, o sumo sacerdote, que só pode sacrificar a si mesmo, pois ele é a oferenda. Jesus vem do Pai, Jesus vem a nós em nome do Pai, Jesus aceita o convite do Pai para se dar em sacrifício, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 5 ao 7. A cada milagre, Jesus sabe que age pelo Pai, conforme João 11, versículo 41b. No clímax de seu sacrifício, Jesus se abandona ao Pai e brada: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme Lucas 23, versículo 46. Quando deixaremos de olhar para o chão? Quando começaremos a olhar para o alto? Quando passaremos a erguer os olhos ao céu, como filhos confiantes que tudo esperam do Pai? Orai sem cessar, irmãos. Tenham os olhos fixos no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.org, revista.arautos.org e também no site do Vaticano. São João Batista de Rossi é santo do dia 23 de maio. Sacerdote romano. De origem alexandrina, João Batista foi ordenado sacerdote em Roma em 1721, onde fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares. Na Cidade Eterna ficou famoso como confessor. As pessoas competiam para tê-lo como diretor espiritual. Faleceu em 1764, acometido por uma grave epilepsia. Temos mais dados aqui sobre santos no site revista.arautos.org. Vejamos aqui as informações. Ainda sobre São João Batista de Rossi, presbítero, morreu em 1764. Exerceu seu ministério em Roma, entre os pobres e prisioneiros, aos quais consagrou todos os seus recursos e a maior parte do seu tempo. Agora, beatos José Kurzava e Vicente Matuszewski, presbíteros e mártires, morreram em 1940. Foram mortos na cidade de Witow durante a ocupação da Polônia. São Guiberto, monge, morreu em 1600, deixa eu ver aqui, São Guiberto, morreu no ano 962, São Guiberto, monge, morreu em 962, abandonando a carreira militar, doou suas posses para a construção de um mosteiro em Gebloos, na Bélgica, e depois seguiu vida monástica na abadia de Gorze. São Miguel de Sinada, bispo, morreu em 826, arcebispo de Sinada, atual Sitikazaba, Turquia, favoreceu a paz e a concórdia entre gregos e latinos, morreu
no exílio, por defender o culto às imagens sagradas. Santo Honorato de Subiaco, abade, século VI, foi superior dos monges da comunidade onde viveu, São Bento, em Subiaco, na Itália. Santo Eutíquio, abade, do ano 487, praticou a vida solitária juntamente com São Florencio nos arredores de Nórcia, Itália, e depois governou santamente o mosteiro próximo. São Desidério, bispo e mártir, do ano 355, ao ver sua Grey de Langres, França, oprimida pelos vândalos, foi ao encontro do rei para suplicar pelo seu povo, e este, enfurecido, mandou degolá-lo. Olha, história dos santos. São Desidério foi degolado. Que eles roguem por nós, porque acreditamos que os santos estão em comunhão com Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, de nosso Senhor. El Shaddai significa, também do hebraico em português, Ele proverá. É o Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Agora, aquilo que você pede, que você solicita, que você suplica, que você ora, será atendido se for para o seu bem. Porque Deus é nosso Pai. Ele sabe o que é bom para nós, o que não é. Muitas coisas que Deus não atendeu na minha vida, eu fui saber somente mais tarde que Ele não atendeu porque era para o meu bem. Mas na hora eu não entendi. Entender mais tarde. E o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, se ele não respondeu ainda, espere. Você está lidando com o Criador do universo. Olha só que responsabilidade. Agora, do aramaico para o português, eu vou clamar. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, Maranatá. Ou como dizem nossos irmãos separados, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará, não sabemos a hora nem o dia, por isso temos que estar preparados, temos que aceitar essa graça que Ele nos deu de se humanar, de viver como nós, sofrer, se humilhar por nós ao morrer na cruz. Mas não ficou só nisso, não. Morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e ascendeu ao céu. Esse Jesus Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, está lá no céu, sentado ao lado direito do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como nosso irmão primogênito. Primeiro, humano, que foi para o céu, glorificado. E Ele quer que todos nós nos salvemos, mas nos deu o livre pensar, a livre consciência, a vontade, o livre arbítrio, a liberdade. Ele não vai nos obrigar a aceitar tudo isso que Ele fez. Ele quer que nós aceitemos para vivermos para sempre com Ele após essa passagem peregrina aqui pela terra, onde não somos nada, somos os vermes, somos pó, somos cinza. Quando morrermos e formos enterrados, em poucos dias, nosso corpo já estará cheio de vermes e depois virará pó, se transformará em cinzas. Então o que vale é a nossa alma. O apóstolo que evangelizou o mundo, São Paulo, Paulo de Tarso, diz que o sofrimento de agora, o sofrimento que nós enfrentamos diariamente, as tribulações, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós, quando viveremos em simbiose com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, teremos a visão beatífica de Deus, algo que não temos como narrar aqui, é inenarrável, inefável. Vamos nos reconciliar com Deus e ganhar a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.